Olá, professor. Sobre o uso do fórum, você já deve ter percebido pelas unidades anteriores a grande vantagem que a gente tem no uso do fórum. Ou seja, nós conversamos, por exemplo, lá na unidade 1, trocamos bastante figurinha, né, durante o período de uma semana, que se a gente tivesse presencialmente conversado, bem provável assim que duraria com todo mundo uns 50 minutos, né, uma aula mais ou menos sobre formas de avaliação e como cada um trabalha a sua avaliação. Então, veja, isso seria, na verdade, impossível, né, para a gente reunir todo mundo num mesmo horário, num mesmo local. Então, essa é a grande vantagem do fórum. O aluno que já fala em sala de aula, que já participa, num fórum ele também vai escrever, vai participar. Agora, o aluno que não participa em sala de aula, por timidez, por exemplo, né, ou algum outro motivo, muito provável que no fórum ele venha participar. Mas, lógico, isso também é uma questão assim, de clareza dos critérios, né, de avaliação. Eu tive esse problema no começo, por exemplo, dos questionários. Vários alunos faziam os questionários e tiravam 9, 10. E alguns alunos não faziam os questionários. Deixei claro para eles que questionário era uma das formas de avaliação do curso. Então, automaticamente, esses alunos que não fizeram vinham com aquela conversa: como é que eu fiquei com 2 de média? Você tirou uma nota razoável na prova, 5 ou 6, mas você não participou dos questionários, e tinha o mesmo peso, então, consequentemente, sua média foi lá para baixo. E aí, hoje, eu consigo fazer com que seja o contrário, com que praticamente todo mundo participe. Então, isso é uma questão também da gente criar o hábito da participação no fórum. Então, vejo que o fórum pode ser de troca de ideias, pode ser de responder a questões que você colocou. Existem muitas formas de trabalhar um fórum. Eu já vi, por exemplo, um fórum onde um professor trabalharia com um determinado assunto, né, que era falar sobre um país, em que ele botou para participar dentro do fórum uma pessoa que era daquele país. E a pessoa trocou figurinha com os alunos, falou sobre futebol, falou sobre música, até que no final lá, ele veio um dia, foi convidado e veio presencialmente para trazer uma comida que ele fez lá, né, daquele país, mas enquanto isso os alunos iam fazendo perguntas, já iam tendo um contato com ele. Então o fórum realmente é uma ferramenta extraordinária. Um outro exemplo do uso do fórum era de um professor que iria trabalhar a questão da sustentabilidade, e ele pediu para que os alunos criassem um fórum postando imagens da região onde ele morava, com problemas que os alunos acreditavam que fossem de sustentabilidade. Então veio aquela chuva de fotos de terreno com mato alto, entulho jogado em terreno, ponto de ônibus todo quebrado, asfalto ruim, praça sem condições, né, de uso. E todas essas imagens o professor trabalhou depois dentro do curso, e também com a ideia de que a sustentabilidade, apesar de um tema ser bem geral, né, podemos falar do planeta, mas podemos falar ali do bairro onde a gente mora, né, e trazer essa questão próxima, da proximidade do aluno com o problema, diz ele que ajudou bastante. Uma outra forma de usar que eu já vi foi um professor de português, onde ele pedia para que os alunos fizessem selfie, ou seja, não adiantava ele ficar procurando na internet, mas tinha que ter selfies onde aparecessem erros de português em cartazes, fachadas de prédio, outdoor, né? E aí esses erros eram trazidos para a sala de aula, os alunos trabalhavam com ele tudo, e inclusive depois faziam recomendações aos proprietários dos comércios, né, aquele que estava vinculando a propaganda, de qual era o erro cometido e que às vezes não era tão problemático assim fazer a correção, ou seja, eles estavam fazendo uma extensão daquilo que eles estavam aprendendo em sala de aula, mas partindo de coisas que os alunos, pô, já passei nesse lugar, eu já vi isso mesmo e não tinha prestado atenção, né? Então eles começavam a olhar a essas informações com um olhar um pouco mais crítico para a questão da língua portuguesa. Então também é um uso bem interessante, né?